A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe mais um dia na nossa vida. Que Deus te abençoe quando tu for para o teu trabalho, quando tu voltar para casa mais tarde. Que Deus esteja contigo para te livrar e te guardar de tudo quanto foi investido do inimigo nesse dia contra a tua vida, contra a tua casa e tua família, amém? Mais um dia eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E sempre eu te peço que fique no vídeo até o fim. Se você nunca se inscreveu nesse canal, se inscreva hoje, porque todo dia você vai receber uma palavra de Deus aqui no seu coração. E todo dia nós vamos estar aqui orando junto e Deus vai estar abençoando tanto a tua vida como a minha vida também, amém? Então vamos junto compartilhar uma palavra de Deus aqui. Pegue sua Bíblia e abra no livro de Daniel, no capítulo 9. Eu vou ler aqui do versículo 1, mais ou menos até o versículo 9, que diz assim, ó. A oração de Daniel, as 70 semanas, o Messias, glória a Deus. A oração de Daniel, que diz assim, ó. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Mendos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número de anos de que falou o Senhor aos profetas Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, glória a Deus. Você vê aqui a coisa interessante aqui, que Daniel ele vai orar diante de Deus, ele vai buscar a presença de Deus, porque ele estava lendo o livro, né, naquele tempo não era a Bíblia ainda, era aqueles papiros, né, aqueles rolos que eles escreviam as coisas e guardavam aqueles rolos de papiro. Então ele foi ler aquilo e o livro revelou para ele, Deus revelou no coração dele, tá entendendo? Que os anos, as semanas, os meses, tá entendendo o que ele está falando aqui dos anos, que acabaria a assolação de Jerusalém, era de 70 anos, tá entendendo? Que ele já tinha falado isso para o profeta Jeremias. Você vê aqui que Daniel, ele veio depois de Jeremias, mas Deus estava confirmando o que falou para Jeremias, ele estava revelando para Daniel. Por isso que a gente sempre está falando aqui que Deus é Deus de geração, irmão. Deus é Deus da nossa geração agora, da que vem, da futura, tá entendendo? Deus, ele está sempre na vida daqueles que ele tem um negócio com ele, daquela família que ele tem uma herança no meio dela ali, e Deus está sempre passando de pai para filho, de filho para pai, para neto, para bisneto, tá entendendo? A graça, a unção e a revelação da palavra dele, para que continue sendo pregada aqui na terra essa palavra, tá entendendo? Então, Deus tinha revelado para Jeremias e Daniel agora está confirmando aqui que ele já tinha falado ao profeta Jeremias. Por isso que a Bíblia, irmão, ela é viva, a palavra de Deus ela é viva, ela continua, esse mesmo Deus, essa mesma revelação que estava na vida de Daniel, está na nossa vida hoje também. Porque Deus é o mesmo que estava com Daniel, ele está comigo e com você aqui também. Tá entendendo? Então a gente tem que crer na palavra de Deus desse jeito. Aí Daniel continua dizendo, ó. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com o coração, e rogo, e jejum, e pano de saco e cinza, glória a Deus. Daniel está falando aqui que ele foi diante da face de Deus orar, rogar, jejuar, tá entendendo? Se humilhar diante de Deus. Quando a gente fala assim, que a gente tem que se humilhar diante de Deus para que Deus possa nos abençoar, irmão. Para que Deus possa nos mostrar o que Ele quer fazer, para que Deus possa nos revelar para nós a vontade dEle. A gente tem que estar sempre em oração, muitas das vezes jejuando, muitas das vezes, tá entendendo? Lendo a Bíblia, vigiando. De um jeito ou de outro a gente tem que estar na presença de Deus. É o que Daniel está falando aqui, que ele foi à presença de Deus rogar. Rogar é quando a pessoa está rogando, tá entendendo? A pessoa já está quase gemendo, a pessoa já está quase implorando, Senhor, tem misericórdia. Me faz saber desse negócio, Senhor, me revela. Tá? Daniel queria saber para poder profetizar as coisas certas para as pessoas naquela época lá. Ele queria saber de Deus a revelação certa da palavra dele. Deus hoje está te revelando essa palavra com toda a sabedoria do Espírito Santo que está na minha vida e eu creio que está na tua vida aí também, em nome de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Tá? Então você é uma ovelha de Deus e você sabe quando o seu Deus está falando com você. Aí aqui no verso 4 diz assim, ó. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, ai Senhor, Deus, grande
e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos, tá entendendo? Daniel, meu irmão, ele sempre confirmando, e a gente, você vê que o Espírito Santo é tão sábio que a gente está sempre rogando aqui, falando a palavra de Deus, para a gente guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos, os ensinamentos de Deus, para que a gente possa ter essa comunhão maravilhosa com o nosso Deus, irmão. Que é só guardando, é só temendo a Deus, é só respeitando a palavra dele, que o homem vai ter comunhão com Deus. Porque se você perguntar para qualquer pessoa aí, a pessoa está xingando todo mundo, está batendo, está fazendo maldade. Se você for perguntar, ela diz que tem Deus. Mentira. O Deus que ela tem não é o seu. Porque o Deus que a gente serve, o Deus que a gente anda com ele, a gente anda com a palavra dele no coração, a gente anda com o Espírito Santo dele, com o temor dele. E a gente não anda falando da vida de ninguém, nem xingando ninguém, nem fazendo maldade para ninguém. E nem a gente quer maldade para ninguém, porque a gente faz a vontade de Deus. Deus quer que a gente ore. Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então a gente tem que orar para Deus salvar esse mundo. Para Deus salvar as pessoas que estão no pecado, que estão na angústia, que estão preso nas garras do inimigo. A gente tem que estar orando e intercedendo pela vida dela. Não querer ver o mal de ninguém. Porque o mal que a gente quer para os outros, vem para a gente também, se a gente ficar desejando o mal para os outros. A gente tem que orar e entregar na mão de Deus, e Deus é quem faz a justiça, irmão. Quem converte, quem salva o ser humano é Deus. A gente só tem que orar por ele, para Deus ter misericórdia dele, que ele está dizendo aqui, que ele guarda a misericórdia dele para sempre, para com a nossa vida. Continuando, diz assim, pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Está entendendo? O profeta Daniel confessando diante de Deus que eles foram rebeldes, desviaram dos mandamentos de Deus, está entendendo? E fizeram tudo que era errado. Por isso que eles estavam pagando o preço, e estavam sendo punidos, os inimigos perseguindo ali, assolando Jerusalém, está entendendo? Assolando Judá, e eles ali sendo oprimidos pelo inimigo todos os dias. Mas Daniel estava orando aqui, e Deus é o Deus do livramento, sabe, irmão? Aí diz assim, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Glória a Deus, está entendendo? Se humilhar, irmão, é humilhar. Se a gente não deu ouvido aos profetas, tem gente que não dá ouvido, irmão. A gente está falando a palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas não querem saber. As pessoas passam o dia todo olhando vídeo por aí, engraçado, vídeo de uma coisa, de outra, mas não para escutar a palavra de Deus. 10, 12 minutos, não para escutar uma palavra, para se encher dela, botar no coração, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa livrar ela. Nunca ignore a palavra de Deus. Seja humilde, se humilhe diante de Deus e diga, Senhor, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua sabedoria, da tua direção. Então me ajuda, Senhor, e Deus vai te ajudar com certeza, em nome de Jesus Cristo. Aí diz assim, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confissão do resto, como se vê neste dia, ao homem de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todos os Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os teus lançados por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti, está entendendo? Daniel está dizendo que, orando pelos que estavam dispersos por toda a terra, está entendendo? Dispersos porque pecaram contra Deus, porque o homem quando peca, irmão, ele se esconde, ele se espalha, ele vai embora, ele foge, está entendendo? Da presença de Deus. Mas ele estava ali intercedendo, rogando, jejuando, orando, pedindo compaixão e misericórdia pelo povo de Israel. Aí a palavra de Deus diz no 8 assim, ó Senhor, nós pertence confissão do rosto aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele, tá entendendo? Então, Deus, está entendendo, irmão? Quando o homem se arrepende, quando o homem pede perdão para ele e se humilha, Deus entra com providência na vida dele. Assim como Deus perdoou aqueles povos ali em Nínive,
quando Jonas foi pregar lá, tá entendendo? E eles se arrependeram. O rei botou até os animais para jejumar também. Então, quando a gente se humilha, quando a gente desce na presença de Deus e confessa nossos pecados, nossas falhas, nossas ignorâncias, Deus é poderoso para nos perdoar e para nos abençoar. Então, Deus está te falando nessa manhã. Não seja arrogante, não seja, tá entendendo, ignorante com a minha palavra. Seja humilde. Se humilhe diante de mim, porque eu quero te exaltar nessa terra. Porque todos que se humilham diante de mim, não é aquelas pessoas que se humilham no mundo, não, que são humilhados por Satanás, não. As pessoas que se humilham diante de Deus são exaltadas nessa terra. Porque Deus exalta os que se humilham, os que temem a Ele, tá entendendo? E guarda a palavra dEle e os mandamentos dEle. Então guarda a palavra de Deus, guarda os mandamentos do Senhor e seja abençoado nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai. Toma a vida desse homem que vai sair agora, meu Deus, para trabalhar com o seu táxi, para trabalhar com a sua moto, para trabalhar com o seu caminhão, os motoristas de ônibus, para os motoristas de aplicativo. Toma nas tuas mãos, meu Deus, a vida desses profissionais, meu Deus, que trabalham no trânsito, que trabalham nas empresas, na construção civil, que trabalham na agricultura, no agro, Pai. Que trabalha, meu Deus, em várias áreas, meu Deus, do Brasil, meu Pai, mas está ali trabalhando e lutando, Pai, para levar o pão para dentro da sua casa, meu Deus. Abençoa eles. Guarda eles quando for para o trabalho, Pai. Livra ele de acidente, de assalto. Livra ele, meu Deus, de toda a maldade desse mundo, Pai. De toda coisa que se levantar de bruxaria, de feitiçaria contra a vida dessa mulher, contra o comércio dela, contra a empresa dela, o olho grande, a falsidade, a inveja. Repreende todo o mal nessa manhã, meu Deus. Derruba por terra e dá uma vitória ao teu servo e à tua serva. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço por essa pessoa, meu Deus, que parou para escutar a tua palavra. Ela saia desse vídeo abençoada e justificada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?